Olá, sejam bem-vindos ao Mental Chip. Hoje a gente vai decifrar uma das ideias mais poderosas de Charles Darwin, uma ideia que ele tirou da sua obra monumental A Origem das Espécies. Vamos descobrir juntos como o próprio mapa do nosso planeta se tornou uma das provas mais fortes da evolução. Sabe, para Charles Darwin, o nosso planeta era muito mais do que só uma esfera de rocha e água. Era como um livro de história, um livro bem antigo. As páginas são os continentes, os oceanos, e cada ser vivo é uma palavra, uma frase, que juntas contam a saga incrível da vida. E o Darwin, bom, ele nos ensinou a ler esse livro. E para decifrar essa história, o Darwin agiu quase como um detetive, sabe? Ele seguiu 5 pistas fundamentais que estavam espalhadas pelo globo. Agora nós vamos refazer esses passos e ver como a geografia, por si só, se tornou uma prova tão poderosa da evolução. A investigação do Darwin começa com uma observação que, à primeira vista, parece até simples demais, mas que esconde uma profundidade, assim, imensa. Ele percebeu um padrão que se repetia em todos os cantos do mundo, uma regra silenciosa que dizia onde cada espécie vivia. Mas que padrão era esse, afinal? E olha, isso não era coincidência de jeito nenhum. Era uma regra, uma consistência tão grande que simplesmente pedia uma explicação. Era como se a natureza tivesse organizada por um princípio invisível, uma lógica oculta que conectava os lugares e as formas de vida que moravam neles. E aqui está o padrão, em sua essência. Quanto mais perto uma região da outra, mais parecidas são suas espécies. Pensem na fauna da América do Sul. Agora, comparem com a da África. São completamente diferentes, não são? E o mais intrigante, por que espécies que vivem em climas idênticos, mas separadas por um oceano, são tão distintas? A conclusão do Darwin foi simplesmente revolucionária. O mapa do mundo era, na verdade, um mapa de parentesco. A proximidade geográfica não tinha a ver com o ambiente, mas sim com ancestralidade. Espécies em lugares próximos são parecidas porque simplesmente compartilham um ancestral em comum que viveu naquela região. Geografia é genealogia. Ok, então se a geografia é um mapa de ancestralidade, as ilhas oceânicas seriam a prova definitiva. Para o Darwin, esses mundos isolados eram um checkmate da teoria dele. Eram como laboratórios naturais, sabe? Conduzindo experimentos evolutivos por milhões de anos, longe de tudo e de todos. Pensem um pouco. Se as espécies fossem criadas do zero em cada lugar, o que seria esperado encontrar numa ilha remota como Galápagos? Provavelmente uma versão das criaturas do continente mais próximo, certo? Mas o que o Darwin encontrou de verdade por lá? Pois é, a resposta mudou o curso da ciência. Darwin notou 4 fatos bem surpreendentes. Primeiro, as ilhas abrigavam espécies endêmicas, ou seja, que não existiam em mais nenhum lugar do planeta. Segundo, essas espécies únicas não eram totalmente estranhas. Elas se pareciam, e muito, com as do continente vizinho, como se fossem primas distantes. Terceiro, grandes mamíferos de terra, como ursos ou tigres, simplesmente não existiam ali. E por último, os seres que viviam lá mostravam adaptações impressionantes, como os famosos centilhões, com bicos especializados para cada tipo de comida. Só existe uma única explicação que conecta todos esses fatos. Em algum momento do passado, alguns poucos seres vivos do continente conseguiram, por acaso, chegar à ilha. Uma vez lá, isolados, eles evoluíram ao longo de incontáveis gerações, dando origem a novas espécies perfeitamente adaptadas àquele novo lar. Então, o Darwin não só observou o mapa da vida, ele decifrou como esse mapa foi desenhado. Não foi mágica, foi um processo claro, lógico, com 3 etapas fundamentais. O processo se desenrola em 3 atos. Primeiro, a imigração. Um ancestral chega, talvez um pássaro levado por uma tempestade. Segundo, a adaptação. A nova população se ajusta às condições do lugar. Comida nova, novos predadores. E terceiro, a divergência. Com tempo suficiente, as adaptações se acumulam tanto que a população da ilha se torna uma espécie totalmente nova, incapaz de cruzar com seus parentes do continente. E aqui está uma das ideias mais poderosas de Darwin. O ambiente não cria uma espécie do zero. Ele apenas seleciona as melhores variações que já existem numa população que chegou até ali. É a história, a ancestralidade daquela espécie que fornece a matéria-prima com a qual a evolução trabalha. Mas um bom cientista testa as próprias ideias contra as evidências mais difíceis.
E aqui vem uma pergunta crucial. Se o ambiente é o que molda as espécies, então ambientes idênticos em continentes diferentes não deveriam ter espécies idênticas ou, no mínimo, muito parecidas? O Darwin olhou para a Austrália e para a América do Sul. Os dois continentes têm florestas, desertos e campos. Mas a Austrália é o reino dos marsupiais, mamíferos como cangurus, que carregam os filhotes numa bolsa. Já a América do Sul é o reino dos placentários, como nós. Eles ocupam nichos ecológicos idênticos, mas a origem deles é completamente diferente. A explicação? Eles descendem de linhagens ancestrais distintas que colonizaram esses continentes há milhões de anos. Isso nos leva a um conceito que hoje chamamos de evolução convergente, algo que o Darwin já tinha antecipado. Ambientes iguais não produzem espécies iguais. Em vez disso, linhagens diferentes, ao enfrentarem os mesmos desafios, como voar ou nadar, acabam evoluindo soluções parecidas. É a prova definitiva de que a história de uma espécie importa tanto quanto o ambiente em que ela vive. Agora, vamos juntar todas essas pistas e ver a imagem completa que o Darwin pintou. Ele nos mostrou que a distribuição dos seres vivos não é um acidente, mas sim o resultado de uma longa e fascinante história de viagens e transformações. O argumento final de Darwin é este: a vida não foi distribuída aleatoriamente. Cada espécie carrega uma história de migração e mudança. Regiões próximas compartilham ancestrais, e as ilhas são capítulos isolados dessa grande saga. E embora ambientes parecidos levem a soluções parecidas, eles não apagam as profundas marcas da ancestralidade. Nenhuma outra teoria, a não ser a da evolução, consegue explicar todos esses fatos de forma tão elegante e unificada. E essa é a questão final com que Darwin nos deixa. Se cada espécie fosse uma criação separada, sem história e sem passado, por que a geografia do nosso planeta estaria organizada como uma vasta biblioteca, com cada ser vivo na prateleira correta, exatamente ao lado de seus parentes mais próximos? Nesta análise, vimos como Darwin transformou o planeta num mapa de evidências evolutivas. A distribuição geográfica das espécies forma um mosaico coerente, que só faz sentido sob a luz da descendência com modificação. Este conteúdo foi gerado com o apoio de inteligência artificial e adaptado pelo Mental Chip. Para uma compreensão mais profunda, a leitura da obra original é fortemente recomendada.